Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Eu estou aqui bem à vontade para conversar com você, para te contar o meu relato, as minhas experiências com o jejum intermitente. Nesse vídeo inédito eu vou te explicar tudo o que eu faço na prática, como eu vivenciei o jejum, quais são as minhas experiências com ele, para que você possa se sentir mais à vontade para identificar se essa é uma estratégia que vai funcionar com você. Eu posso dizer que minha vida teve um grande divisor de águas com o jejum. Ela tinha um antes e um depois, até o momento que de fato eu comecei a aplicar uma técnica, essa técnica que não é moda, não é nada da moda, é algo muito antigo, mas que eu aplico de uma forma diferente, para que assim eu consiga seguir em longo prazo e colocar como um estilo de vida. E aí, se você tem alguma dúvida, tenha curiosidade sobre o jejum, se você quer saber como melhorar a sua saúde com o jejum ou quer aprender a secar e emagrecer com o jejum, fica atento a esse vídeo. Mas antes de tudo, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. Faz a sua inscrição clicando no link que está aqui, ativa as notificações, o sininho e também não deixe de colocar o seu like. O like é super importante para o YouTube entender que você gosta dos vídeos aqui do canal. Então é importante que você deixe o seu like agora e também não esqueça de ativar as notificações. Eu conheço muita gente, talvez você, que tenha muitas dúvidas e até medo de aplicar o jejum, porque entende o jejum como passar fome, horas sem comer, e isso é super normal. Até porque durante muito tempo a ciência, a nutrição, a medicina valorizou muito essa ideia na cabeça das pessoas de forma errada, de que você precisaria comer de 3 em 3 horas, que você precisaria comer a cada 2 em 2 horas, que você não deveria parar de comer porque talvez o seu metabolismo ficasse lento, você tivesse algum problema, sua saúde ia ser prejudicada. E aí as pessoas começaram a aplicar essa ideia de comer o tempo todo porque consideravam isso como algo saudável. E isso de fato não é verdade, porque a gente sabe que toda vez que a gente se alimenta, existe um desgaste metabólico natural do alimento dentro do seu corpo. É como se você estivesse utilizando uma máquina, seu corpo fosse uma máquina e todas as vezes que você se alimenta, ele está gastando energia. Então é muito importante que o seu corpo ele passe por esses momentos até de descanso, controle, para evitar esse desgaste metabólico. Então você não precisa ficar comendo a cada 3 em 3 horas. Se alguém te disse isso, pode ficar tranquila ou tranquilo de que você não tem a obrigação de ficar comendo o tempo todo. Inclusive, uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem é ficar fazendo esses lanches ao meio da tarde, no meio da manhã, achando que é obrigação para conseguir emagrecer, para conseguir ter saúde. E aí o jejum acabava se tornando um grande mito, medo de muita gente. E até confesso a você que lá no início eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir passar horas sem comer? Eu tinha medo justamente porque a gente na prática tem um pouco de medo de sentir a fome. Tem um pouco de medo de acabar descontando na comida quando a gente pensa que vai talvez induzir esse jejum. Mas deixa eu te explicar na prática como isso é benéfico e como foi um divisor de águas na minha vida. Durante um bom tempo, na época da faculdade, antes de fazer a faculdade, eu percebia que minha alimentação ela tinha uma necessidade de comida muito maior. Eu sentia mais fome a cada 3 em 3 horas, por exemplo. Parecia até que eu ficava dependendo de comida. Isso era simplesmente porque eu gerei um ciclo no meu corpo. Eu comia cada vez mais, então necessariamente a insulina dentro do meu corpo ela ficava dando picos, né? Picos de insulina. Isso fazia com que meu corpo necessitasse cada vez mais comida. E aí, naturalmente, quando eu fui estudando o jejum, comecei a aplicar a técnica, comecei a trabalhar, comecei a mudar minha rotina e aplicar ele de verdade, eu comecei a perceber que eu conseguia passar mais tempo sem comer e minha fome física, fome natural, ela não aparecia. E isso era muito benéfico para mim, porque me dá uma liberdade, um controle muito grande. Ou seja, não entenda o jejum como horas passar sem comer e horas passando fome. Você não precisa passar fome, você não vai passar fome, né? É um controle normal, inclusive necessário para a insulina ela ficar no ritmo, certinho dentro do seu corpo. E isso é muito benéfico porque evita gordura localizada, evita que você perca massa muscular, evita que você passe por processos de compulsão alimentar, de ficar precisando cada vez mais de comida, de doces. Ou seja, o jejum, ele tem sim várias características científicas, metabólicas e quanto mais a ciência evolui, a gente observa também várias evoluções de pontos que a gente nem imaginava que eram benéficos para o jejum e que é sim. Por exemplo, existem vários estudos mostrando que o jejum é muito bom para cognição, para performance esportiva. Cognição que eu falo é concentração, o estudo, e isso eu vejo na prática na minha vida.
sabe? Então, eu acho que muitas vezes você tem medo do jejum ou as pessoas não tentam jejum porque tem aquele negócio de achar que ele vai passar fome. Não vai passar fome, desde que você faça do jeito certo. E aí o ponto mais importante desse vídeo, Nutri, como eu posso aplicar o jejum na minha vida para ter os benefícios de ter uma saúde melhor na concentração, conseguir secar, conseguir perder gordura, sem perder massa muscular, que isso é super importante. E isso foi o que aconteceu comigo na prática. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Preste atenção, né, agora, né? Esse é o momento mais importante do vídeo, para que você consiga aplicar o jejum da melhor forma. Entenda. Você tem que praticar o jejum de forma planejada, orientada, sabendo o que comer. Não é simplesmente você parar de comer durante horas, né? Que geralmente você pode fazer isso durante 12 horas, 14 horas, 18 horas, até 24 horas. E simplesmente quando você abrir a porta para comer, você sair comendo ad libidium. O que é ad libidium, Nutri? Ad libidium é comer à vontade, comer o que você quiser, comer o que vem pela frente. Porque muita gente pega o jejum e quer gerar aquela ideia de tipo, já que eu não comi, eu posso sair comendo feito a louca, né? Comendo de tudo que eu vejo pela frente, comendo muito açúcar, carboidrato industrializado, né? Para tentar compensar isso na cabeça. E aí não funciona. Você tem que ter os alimentos certos para você consumir depois do jejum. Então é importante que você saiba como você vai fazer isso. Quais são esses alimentos saudáveis para você quebrar o jejum, para você ir consumindo ao longo do dia, certo? E uma coisa muito importante é você saber até o que precisa acrescentar, o que é essencial para o seu metabolismo. Porque o jejum ele é uma estratégia para, além do controle da insulina, da melhora do seu metabolismo, fazer com que ele trabalhe na queima de gordura sem perder a massa muscular. Então, se você está fazendo jejum, está perdendo músculo, tá ganhando peso, então significa que você está fazendo o jejum de forma errada. Existem alguns nutrientes, como vitaminas, minerais, polifenóis, antioxidantes, que possuem substâncias que vão ajudar e potencializar o seu jejum. E outra coisa muito importante, né? Além desses alimentos que você tem que acrescentar, né? Que eu falei alguns para você, a cúrcuma, a catequinas, resveratrol que tem na uva, polifenóis que tem no cacau, esses alimentos são super importantes para fazer essa prevenção do seu metabolismo, fazer ele trabalhar melhor. E também, além disso, você precisa controlar as horas de sono, saber quais dias você vai fazer o jejum, ou seja, erro grave é ficar fazendo jejum todos os dias, o tempo todo, e isso não vai te gerar resultado. Vai gerar muitas vezes um efeito platô. Sabe aquela sensação de que você estacionou, que seu peso não muda mais? Isso pode acontecer se você estiver fazendo o jejum errado. Então, preste atenção no que a Nutri diz. O jejum, ele é muito bom. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Ele fez com que eu chegasse no corpo que eu queria chegar, naquela massa muscular que eu queria ter, sem fazer com que eu tivesse necessidade por comida o tempo todo. Então, minha saciedade, meu controle por comida melhorou super, melhorou muito mesmo. Só que tem que ser feito do jeito certo e no tempo certo. Então, se você é aquela pessoa que está muito descontrolada em relação à alimentação, que você ainda tem muito desejo por doces, carboidratos, tal, cuidado, tá? Porque eu geralmente gosto de ensinar e aplicar isso por fases. Você tem que ter uma consciência X, você tem que ter uma noção específica de alimentação naquele momento, para ir depois você acrescentar o jejum como um estilo de vida na sua vida. E é assim que eu aplico na minha, sabe? Eu não sigo aquele protocolo, né? Muita gente talvez me pergunte, Nutri, qual é o protocolo de horas que você segue? Quantas horas você fica em jejum? Mas isso eu não faço dessa forma e não indico dessa forma. Eu sempre faço com que você entenda como eu entendo o que é fome física, respeitar esses sinais de fome, do comer intuitivo para quebrar o jejum no tempo certo, no momento que a minha fome física aparece. Então, por isso, mais uma vez reiterando, a importância de você saber em que momento da estratégia, do objetivo que você quer, você deve aplicar o jejum. É isso, inclusive, que eu explico para minhas alunas lá dentro dos meus programas, dos meus cursos online, né? Eu tenho uma metodologia que em um momento eu explico bem o jejum como eu aplico, que é o efeito saudável, porque eu sei que se você for querer atropelar as coisas para querer emagrecer, para querer secar, simplesmente fecha a boca, você pode fazer com que perde peso ali no momento, mas perde massa muscular, mas ganha uma compulsão alimentar, mas acaba recuperando o peso perdido depois. Então, é péssimo, não é verdade? Então,
presta atenção no que eu tô dizendo, tá? Imagina que eu tô falando isso não só como uma profissional que estuda isso frequentemente, mas também como uma amiga. Quero ver você ter uma relação positiva com a comida, quero ver você secar, quero você perder gordura localizada, quero você chegando aqui no canal dizendo que aprendeu muito comigo, tá? Mas escuta o que eu tô falando, tem o tempinho certo, tem um jeito certo de fazer. Aí, uma pergunta que não quer calar. Quero que você coloque aqui nos comentários desse vídeo, tá? Se você já fez jejum, suas experiências, né? Se você aprendeu alguma coisa comigo nesse vídeo e se você, principalmente, quer saber mais como eu aplico na prática, né? Porque assim eu posso fazer o quê? Fazer vlog, mostrar um pouco mais do meu dia a dia na prática, o que eu como, como eu escolho os alimentos, o que eu uso para quebrar o jejum, o que eu consumo nesse período de jejum, para você entender como funciona aqui na prática. E aí, se você quiser saber mais sobre esse tema, coloca aqui nos comentários desse vídeo se você quer entender um pouco mais sobre o jejum, se gostou desse formato, se gostou desse vídeo, tá? Porque a gente se vê em uma próxima oportunidade aqui no canal mais saudável do Brasil. E não deixa de fazer a sua inscrição e deixar teu like, tá? Beijo e a gente se vê. Até a próxima.